nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens do mês de novembro, falando sobre responsabilidade. E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade para cumprir a missão. Nós vamos ler 2 trechos da palavra de Deus. Mateus 28, os versículos 18 a 20, e depois João 20 e 21. Mateus, você pode acompanhar no telão, Mateus 28, 18, 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. João 20, 21. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amém? Esse texto de Mateus 28, chamado de a Grande Comissão, é um texto muito conhecido. Quando se fala em missões, é um dos primeiros textos que vem à mente. E quantas vezes nós já lemos, já ouvimos pregações falando da grande comissão, do ID de Jesus, já inúmeras vezes. Nós sabemos, todos nós que somos cristãos, que somos transformados, nós sabemos qual é a missão da igreja, que é levar a mensagem de Jesus Cristo. Uma mensagem de salvação e que traz transformação para a pessoa e para a sociedade em volta. Nós cantamos agora há pouco, Teu reino é sempre eterno. É um reino de misericórdia, um reino de justiça, de igualdade. E todo cristão verdadeiro, quando ele é crucificado com Cristo, ele muda a sua vida, o seu caráter, e a sociedade é transformada automaticamente. Porque, como diz a palavra, aquele que roubava, ele não rouba mais. Se ele era corrupto, ele vai deixar de ser corrupto. Ele vai agir com equidade. O patrão, ele vai pensar, lógico, nós vivemos no mundo capitalista, ele quer ter lucros, mas ele vai beneficiar os seus empregados. E a sociedade, todo o entorno é abençoado. Não é verdade? A missão não é opcional, não é uma opção. Eu decido se eu vou fazer missão ou não. É uma ordem amorosa de Jesus. Todo cristão foi enviado ao mundo, assim como Jesus foi enviado pelo Pai. Cumprir a missão é viver com propósito, servindo e fazendo discípulos de Jesus. É ter coragem de cuidar de vidas. E para cuidar de vidas, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa de amor, de paciência. Nós estamos no mês de novembro, Novembro Azul, onde se fala da importância de fazer a prevenção, de estar se cuidando. E por isso nós estamos falando da responsabilidade. A missão lembra que o tempo é agora e não depois. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar nessa noite é: aceite o mandamento de Jesus. Aqui foi bem claro. Jesus está falando assim: ide. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. A ordem não foi dada especificamente para uma pessoa, foi no geral. E algumas vezes as pessoas acham que porque não foi direcionado, não falou o nome, não tem uma importância, não é importante. Eu posso me esquivar, meu nome não estava ali. Não. A ordem foi dada para toda a igreja. Portanto, vá. Um exemplo, lá em casa, nós temos o costume de fazer as refeições à mesa. E são os meus filhos que arrumam a mesa. Tem dia que eu direciono, Sara, arruma a mesa. Mas tem dia que eu falo assim: quem vai arrumar a mesa hoje? Eles já sabem que é um dos dois.
Então, eles às vezes entram lá no acordo, ou então às vezes vão os dois, já arrumam a mesa, mas é feito. É a ordem tem que ser cumprida. A ordem de Jesus é para a igreja, é para todos nós. E é interessante também na parábola da videira e os ramos. Eu gostaria de ler com vocês João 15, 1 e 2, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O ramo, ele só tem um propósito, que é gerar fruto, produzir fruto. Ele tem que dar vida. E chega a ser assim, incoerente a gente ter que reforçar a questão da missão da igreja. Tem que toda hora, porque o que é o evangelho? Quando nós vamos lá para o grego, né, a origem da palavra evangelho é boas notícias. O que acontece com a gente quando você recebe uma boa notícia? O que acontece quando acontece uma coisa boa com você? A gente quer contar, a gente quer compartilhar. É assim, lembra quando você teve o seu primeiro namorado, o primeiro filho, o dia do casamento, o seu primeiro emprego, passou no vestibular, você passou no concurso público. Nós queremos contar para todo mundo. Olha, eu passei, eu consegui. Evangelho são boas notícias. É algo novo. E que notícia melhor do que saber que fomos resgatados do reino das trevas para o reino da luz. Que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que nós que não estávamos perdidos, agora somos filhos de Deus. Fomos encontrados por Ele, fomos escolhidos por Ele. E temos a vida de Deus fluindo em nosso ser. Nós fomos chamados para gerar vida, para produzir frutos, frutos que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. E Jesus, ele deixou bem claro qual é o sinal de uma igreja viva, o sinal de uma igreja onde o Espírito Santo está reinando. Sabe qual é? Nós lemos aqui: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas igrejas, queridos, pelo Brasil, pelo mundo afora, são templos bonitos, tem toda uma estrutura eclesiástica montada, mas o batistério está lá seco. Não batiza mais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por que não batiza? Porque não está gerando vida. Existem igrejas onde há mais de 50 anos e continua com 120, 150 membros, não cresce. Não cresce. Isso é um sinal de alerta. Isso é um sinal perigosíssimo. Sinal de que está na religiosidade, mas parou de gerar frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Toda vez que nós vemos batismo aqui, é alegria, porque nós estamos cumprindo o ID do Senhor. Nós estamos gerando frutos, nós estamos ganhando almas para o reino de Deus. Esse tem que ser o nosso alvo. Não ter um templo lindo, é ótimo ter um templo confortável, mas nós precisamos nos preocupar com almas. Nós temos que nos preocupar com vidas, esse é o nosso alvo. Eu sempre gostei muito de ler, uma das influências do meu pai, e um dos autores que meu pai sempre me recomendou, Charles Spurgeon. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Uma recomendação, livros dele são excelentes. E ele conta que uma vez ele enviou um pastor para o campo missionário na Inglaterra. Preparou e enviou para o campo. 6 meses se passaram e esse missionário escreve, dizendo que não ganhou nenhuma alma para Jesus.
E aí começou uma troca de cartas, as orientações de Spurgeon. Olha, você tem que fazer mais cultos evangelísticos, melhor aí na escola dominical, enfim, foi dando vários conselhos. E aquele missionário continuou seguindo os conselhos, mas nada funcionava. Continuava sem ganhar almas. E depois de todas aquelas orientações, Spurgeon escreve uma outra carta dizendo assim: agora, tente as lágrimas, porque este é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E Salmos 126, versículo 6 diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Quantas vezes o Espírito Santo me trouxe à memória situações. Eu fui criada num lar cristão, então desde bem pequenininha, meu pai sempre me incentivou muito a amar missões. Ele lia para mim histórias de missionários, eram os meus super-heróis. E compartilhar a palavra era algo assim natural para mim, desde criança. Mesmo eu sou muito tímida, eu tenho dificuldade para iniciar a conversa. Mas quando a pessoa chega, né, conversa, eu vou falando e de cara, não tem como não falar de Jesus. Não tem como. E eu lembro que desde criança eu falava de Jesus para os meus colegas de escola. Lembro que no ensino médio eu fiz curso de formação de professores no Instituto de Educação Clélia Nancy, lá em São Gonçalo. Eram só mulheres. E toda segunda-feira as meninas contavam, e aí? E tinha duas que debochavam muito da gente, né? Era eu e mais 3 evangélicas. Elas contavam que tinham ido para o baile, que tinham ido não sei aonde, falavam. As crentinhas foram para a igreja. As crentinhas foram para o culto. Oraram bastante e vivia falando. Uma delas debochava demais. E eu orava por aquela vida. Orava demais. Os anos se passaram. Depois que eu já estava morando aqui em Carapó, olha quantos anos. Muitos anos, foi década de 90, né? Ela me achou numa rede social e me achou no Facebook, mandou uma mensagem, pediu o meu contato, que precisava muito conversar comigo. Eu falei, meu Deus, o que será que ela quer? Aí mandei. E ela lembrou das palavras que eu falava lá mais de 20 anos atrás. Estava passando por um problema sério, depressão. E eu comecei a falar do amor de Deus para ela pelo WhatsApp. A gente ficava horas e horas conversando. Hoje ela é convertida. Ela e a família dela servem ao Senhor. Quantas vezes você fala assim, eu tenho orado pelo meu filho, pelo meu marido, e ele não quer. Mas aqui no Salmos diz, andando e chorando, você vai semeando. Continua semeando, chorando. Não importa se vai demorar 1 ano, se vai demorar 5, se vai demorar 10 anos, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. O tempo é do Senhor. A nossa obrigação é falar, é compartilhar, é pregar. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, na hora que Ele quer. No momento determinado por Ele. E eu estava lembrando de tantas pessoas que eu evangelizei anos atrás. E que depois que eu vim para cá, essas pessoas se converteram e estão firmes, dando frutos para a glória do Senhor. O importante é gerar fruto. É lógico que eu gostaria que estivesse na mesma igreja que eu congrego, é lógico. Não estão, mas fazem parte do reino de Deus. Estão ganhando almas. Então, continua, persevera, vai semeando, chorando, andando e chorando, mas semeando a palavra de Deus. O segundo ponto, fomos comissionados para realizar a missão
com poder e autoridade vindos do alto. Obra missionária se faz com o chamado divino e com o poder e autoridade de Deus. Hoje, nós temos que ter muito cuidado, porque as pessoas, quando querem fazer alguma coisa, pensam muito em recursos financeiros. A gente vai fazer um evento, tal. E quando nós vemos a história da igreja, lá na igreja primitiva, não houve um investimento altíssimo, não houve eles não estavam preocupados em levantar recursos financeiros para custear a obra. Eles simplesmente obedeceram. Foram homens e mulheres que abriram mão de tudo e saíram em obediência, pregando o evangelho do Senhor. Que é um exemplo claro, Pedro e João, quando estavam indo para o templo, quando eles disseram, para aquele paralítico, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Nós não precisamos de dólares, nós não precisamos de prata e ouro, mas nós precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Missões se faz com esse poder. Jesus disse aos discípulos que eles deviam ir, porque Ele recebeu todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18 diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Que poder é esse que Jesus está falando? É o poder que Deus usou lá na criação para trazer à existência o mundo quando ainda não existia, quando Ele fala, haja luz e houve luz. É o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É o poder que governa a natureza. É o poder que cura, que liberta, que transforma. Esse é o poder e a autoridade que Jesus tem e que Ele já nos deu ali, naquele dia da grande comissão. Por que o projeto dos discípulos deu certo? Porque eles estavam revestidos de poder. É tão lindo quando nós lemos na Bíblia e vemos a experiência da igreja primitiva. Pedro, na sua primeira pregação, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram. Quando nós lemos na história, quantas histórias de avivamento na história da igreja. Mas e hoje? O que aconteceu com esse poder e essa autoridade? Será que mudou? Será que diminuiu? Não. O poder e a autoridade dado por Deus continua disponível para a igreja. Eu lembro do meu antigo pastor, que ele sempre dizia, nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Você quer ter o poder e a autoridade de Deus na sua vida? Então comece a buscar a Deus em oração. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Me lembro, ainda bem nova, eu gostava de participar de congressos de louvor, de adoração. E uma vez o pastor Marcos Antônio, ele falou assim, olha, Deus nunca vai fazer em público o que Ele não faz com você primeiro lá no teu quarto. E eu sempre gostei de louvor, e eu via aqueles ministros louvando, adorando com tanta autoridade e tal. E aquilo me marcou. E eu comecei a buscar, eu falei, Senhor, eu quero também. Eu quero ter esse poder e essa autoridade. E é lá no secreto, é no quarto, é só você e Deus. Como a pastora falou aqui, de sermos íntimos de Deus. Quando nós estamos sozinhos com Deus, buscando, o Senhor se revela para nós. Ele compartilha conosco os seus projetos, os seus sonhos, a sua vontade. E nós nos levantamos transformados e cheios da autoridade do Espírito Santo de Deus. Existem situações na sua vida que não vai ter tempo de você chamar um pastor para orar. Não vai dar tempo de você chamar a pastora. Não vai dar tempo de você chamar os obreiros, de você chamar a intercessão, em que você vai ter que precisar colocar a autoridade de Deus em prática.
Vai ser você e Deus. Como que está? Como que está o nosso relacionamento com Deus? Quando manifesta um endemoniado, não dá tempo de chamar, de ligar, de chamar, não. É você ali, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, expulsar o demônio. Existem situações que é você e Deus, que não tem tempo para esperar. Enquanto preparava, eu me lembrei de uma situação bem surreal. Depois que passa, a gente até nem acredita, né? A gente teve um aluno na escola, um aluno bem problemático, tinha sérios problemas psiquiátricos. E além dos problemas psiquiátricos, eu sabia que tinha algo além ali. E ele era extremamente violento, mas nós não podemos rejeitar a vaga, e ele estava lá na escola. As crianças tinham medo dele, os pequenininhos. E nós tivemos que buscar a ajuda do Ministério Público para conseguir o tratamento adequado para ele. E veio uma ordem judicial, em que a prefeitura deveria pagar a consulta numa psiquiatra em Dourados. E a ordem é que a polícia estaria acompanhando, é o Conselho Tutelar. Só que, para vocês terem uma noção, o Conselho Tutelar e as assistentes sociais que acompanhavam o caso dele, tinham tanto medo dele, que eles não iam na casa do menino sozinhos. Toda vez que tinham que ir lá para fazer um atendimento, passavam na escola e me buscavam para ir lá. Para eu ir a psicóloga escolar, porque eles tinham medo do menino. Estava tudo certo para a consulta psiquiátrica, isso foi em 2019. Tudo certo, e pediram para que eu acompanhasse nessa consulta. A consulta estava marcada para as 15h, e, de repente, estava tudo certinho. Eu trabalhei de manhã, fui em casa almoçar, e ia para a gente poder, na ambulância, tudo certinho. Né? De repente, me ligam. Esse menino surtou, um menino de 14 anos. Começou a quebrar tudo dentro de casa, chamaram o corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiro levou ali para o PAN. Quando eu cheguei no PAN, gente, a situação parecia cena de filme. Ele estava isolado num dos consultórios. E um monte de gente assim no corredor, um monte de gente. E a polícia, não, a gente não pode fazer nada, é menor. Menor a gente não pode tocar. E o que aconteceu? Ele agrediu o padrasto, um homem de 1,80 m, ele saiu arrastando ali pelos corredores do PAN, para vocês terem uma ideia. A força que ele estava. E todo mundo com medo lá fora. Não vai ter como levar ele para Dourados, não. A gente já deu um monte de coisa e ele não dorme. E naquela hora o Espírito Santo ministrou. Que não era só a doença. Aí eu pedi, falei, será que eu posso entrar para conversar com ele? Ah, pode, Ana Paula, com você ele é de boa, né? Pode. Quando eu entrei no consultório, ele estava deitado na maca, um calor de 40 graus. Ele estava enrolado numa coberta, todo enrolado. E eu fui me aproximando dele em oração, né, orando em espírito. Aí ele, oi, Ana Paula. Eu falei, oi, tudo bem? Eu estou com sono, eu quero sair daqui. Eu falei, tá, relaxa. E comecei a colocar a mão da cabeça dele, acariciar a cabeça dele e repreendendo. E aquele menino dormiu. E os policiais do lado de fora, assim, com o olhão arregalado, né, eu fazendo carinho nele. Eu falei, pode entrar, que ele dormiu. Aí a enfermeira ainda falou assim, ó, isso vai dar problema, porque no meio do caminho esse garoto vai acordar e vai quebrar essa ambulância toda. Esse calmante não vai fazer efeito. Na hora eu falei assim, em nome de Jesus, ele não vai acordar enquanto nós não chegarmos em Dourados. Pode fazer o procedimento, porque nós vamos. E colocaram ele para outra maca, tiveram que amarrar ele todo. E a palavra se cumpriu, queridos. Ele só acordou quando a ambulância parou e tirou ele de dentro da ambulância. Existem situações que não dá tempo de você pedir socorro, a não ser ao Criador dos céus e da terra. E nós precisamos ter esse poder e essa autoridade
Quando eu olhei para aquela enfermeira, eu falei na autoridade do nome de Jesus, a autoridade que Jesus Cristo me deu. E nós temos que ter essa autoridade. O que fazia diferença no ministério de Jesus? Ele agia com poder e autoridade. Lá em Mateus 7, 29, diz que as multidões se maravilhavam, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Existem pessoas que falam tão bonito, têm palavras refinadas, sabem falar tão bem, mas que não trazem transformação, porque falta o poder e a autoridade de Jesus. E esse poder e autoridade é só com busca. Não adianta eu orar por você. Não adianta o pastor orar por você. É você e Deus. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Você quer ver os milagres acontecendo? Então, se tranca no teu quarto e começa a buscar a Deus. Ora em secreto. Participa das reuniões de oração. O pastor tem falado aqui, todos os domingos, dos homens estarem se reunindo para orar. E eu creio que algo extraordinário acontecerá nas nossas famílias. Porque quando a igreja ora, Deus responde. Isso é tremendo. Mesmo que sejam poucos, mas vai acontecer algo diferente em nosso meio. Eu creio nisso. Amém. Terceiro ponto. Assuma a responsabilidade e cumpra o id. Jesus ordenou, ide, vá. Mas é interessante como as pessoas conseguem dar desculpas, né? Aí alguns falam assim, não, mas eu não tenho condições de ir. Missões também se faz orando, contribuindo. Amém. A gente tem que orar pelos missionários, nós temos que contribuir para a obra missionária. Mas ir é para toda a igreja. Não interessa se você vai para fora do Brasil. Se você não vai para fora do Brasil, você não pode sair do Brasil, você pode atravessar a sua rua e pregar para o seu vizinho, no seu trabalho. Eu me lembro que em 2002, eu recebi um telegrama para me apresentar, para tomar posse de um concurso público, lá no Rio de Janeiro. E eu já estava envolvida na obra missionária, eu era obreira em tempo integral na época. E quando chegou esse telegrama, eu ia rasgar. Falei assim, não, eu quero servir a Deus, eu não quero. Eu só fiz esse concurso por pressão da minha mãe, não quero. Mas, como eu era obreira em tempo integral, aí fui, conversei com o meu pastor, ele falou assim, Ana, ora. A gente não sabe, antes de você descartar, ora, pede a direção de Deus. E cheguei em casa. Quando cheguei em casa, eu era assinante de várias revistas de missões. E eu tinha acabado de receber uma revista da Junta de Missões Nacionais, da JMN. E a capa dizia assim, Escola Pública, maior campo missionário no Brasil. Olha como que Deus faz. Quando eu olhei aquela capa, falei, não tenho mais o que discutir. Providenciei os documentos e assumi o concurso. Fiquei 6 anos lá. E de lá vim para Carapó. E eu aprendi que o meu campo missionário principal é dentro da escola pública. Lá eu fui concursada. Aí aqui aconteceram coisas, a gente imagina, não vou mais para a sala de aula. Dei tanta coisa, gente, doei tantas coisas que eu comprava de educação. Falei, não vou voltar para a sala de aula. Aí passaram-se os anos, de novo concurso público, o Espírito Santo faz o concurso. Falei, Senhor, mas vou voltar para a educação? Aí lembrei dessa capa, escola pública. E é lá na escola onde eu trabalho. Eu estou sempre compartilhando do amor de Deus. Estou sempre falando. Você pode fazer missões no seu trabalho, na sua faculdade.
aonde você está, aonde Deus te plantou, ali nós temos que gerar vida. O ID é para todos. Compartilhar, pregar é para todos. Na parábola do semeador, diz que o semeador saiu a semear. O que isso significa? Que nós temos que sair da nossa zona de conforto e semear a palavra que é capaz de transformar vidas. E o que é fazer discípulos? É algo muito simples. É impregnar a vida de Deus no próximo. É inspirar os outros a desejar a vida de Deus que nós temos. É influenciar os que estão ao nosso redor. A gente está vivendo num período onde está tão em alta os influencers. E é interessante, né? Tomou um suco, aí já vai lá e faz um post. Super recomendo. E deixa lá. E o pior é que todo mundo quer provar o tal do suco. Né? Todo mundo quer. Fazer discípulos é o quê? Nossa, ontem participei de um culto abençoadíssimo. Eu cheguei mal, estava triste, quase que não fui no culto. Mas durante a adoração, que presença gostosa do Espírito Santo de Deus. Eu me senti envolvida pelo Espírito Santo. Ele começou a ministrar. Depois veio a palavra. E o Senhor foi falando exatamente aquilo que eu precisava ouvir. E a pessoa fica assim. Começa a compartilhar. Começa a influenciar com a vida de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e desejar. Cara, eu não entendo. Você está passando por tanto problema e você está aí cantando. Você está passando por um monte de problema e eu não te vejo reclamando. Você está cantando, tranquila. O que é isso? É Deus. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que parece contrário para mim, eu sei que vai cooperar para o meu bem, porque eu pertenço ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos que impregnar de vida a vida de Deus nas pessoas. É sermos o bom perfume de Cristo, por onde passarmos aquela fragrância gostosa. Que perfume é esse? É a presença de Deus em nós. Aleluia. E Paulo, ele tinha isso em mente. Olha, tantos séculos atrás ele falou lá em 1 Coríntios 1:11. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Quando nós lemos lá nos 4 evangelhos a vida de Jesus, ele se preocupava, ele olhava nos olhos, ele não rejeitava as crianças, nós temos visto. E é isso que nós temos que fazer. Quando nós começamos a seguir o exemplo de Jesus nos mínimos detalhes, sendo imitadores de Deus, imitadores de Jesus, nós impregnamos de vida a vida de Deus. Será que os nossos filhos desejam imitar as nossas atitudes? Será que as pessoas que convivem conosco desejam ter uma vida como a nossa? Nós estamos gerando vida, nós estamos influenciando. Estamos sendo influenciadores, embaixadores do reino. Só que, queridos, muitas vezes as pessoas falam assim: eu vou me envolver, sim, mas agora não é o tempo. Deixa eu terminar minha faculdade. Deixa eu me casar primeiro. Deixa eu me estabilizar no emprego, depois eu vou ajudar mais, depois eu vou ser voluntário na igreja. E fica esperando. Olha o que Salomão fala em Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Esperar as circunstâncias ideais, nós nunca vamos fazer nada. Porque a gente vive num tempo de imediatismo, de consumismo.
2025 está acabando, gente. Parece que foi ontem que nós entramos em 2025. A gente já está ensaiando a cantata de Natal. Já tá, as lojas, né, as casas já estão sendo decoradas. Os anos passam muito rápido. Não espera. Não espera a situação melhorar para você obedecer a Deus. Começa hoje. O tempo é agora. O tempo é hoje. Porque se a gente esperar, os anos vão passar, nós vamos envelhecer e nós não faremos nada para o Senhor. Eu lembro do velho hino, né? Como posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Nós temos vários novos convertidos, pessoas que se batizaram recentemente, mas nós temos aqui também pessoas muitos anos de evangelho. Quando olhamos para trás, para a nossa trajetória, quantas almas nós ganhamos para o Senhor Jesus? Quantas vidas foram impregnadas pela vida de Deus através de nós? Nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos de vida. Que quando a gente se apresentar diante do Senhor, e tivermos que dar conta dos talentos, porque cada um de nós recebeu, no mínimo, um talento. Alguns receberam muitos. Aí a cobrança vai ser ainda maior. Que nós estejamos com as nossas mãos cheias. Não para engrandecermos o nosso nome, mas para que possamos alegrar o coração do Pai. Para que o Deus seja engrandecido. Agora, a aplicação prática. Como nós podemos cumprir a nossa missão? Caminhar com uma pessoa, é ligar, orar, ouvir. Isso é simples. Você chegou no teu trabalho, na tua escola, ou até mesmo em casa. Você percebe o dia que a pessoa não está bem. E aí, o que está acontecendo? Estou te achando meio cabisbaixo hoje. E começa ali a falar. Porque quando a gente começa, dá o primeiro passo, o Espírito Santo vem e vai fluindo. A gente vai falando coisas, vai lembrando de versículos que você nem imaginava. Vai fluindo naturalmente. É conversar, é ouvir, principalmente ouvir. Nós vivemos numa sociedade onde muitos querem falar, mas são poucos para ouvir. Às vezes a pessoa só precisa desabafar e não tem ninguém. Ouvir. É simples. Segundo passo, estudar um evangelho junto com alguém. Isso aqui, hoje eu entendo por que eu estou na área da educação. Eu gosto muito de ensinar. E eu entendo por quê. E eu me lembrei de cara da passagem de Felipe e o eunuco, né? Quando ele fala assim, mas como que eu vou entender se não tem quem explique? Nós estamos cheios de pessoas religiosas que frequentam dentro da sua religião, frequentam, até ouvem lá o seu líder, mas a pessoa não conhece a Bíblia. Você já reparou isso? Esses dias eu estava conversando com a minha sogra, e ela desanimada, aí eu falei assim, Dona Edna, tem um versículo que tem sido o meu alimento. Está lá em Lamentações 3. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí a minha cunhada olhou, nossa, isso está na Bíblia? Eu falei, tá. Nunca tinha ouvido falar, poxa, gostei muito. Você manda para mim? Eu falei, mando sim. Quantas pessoas são religiosas? Aí você compartilha. Outro dia na escola, uma pessoa falando das injustiças e revoltada e tal. Aí eu peguei e falei assim, olha, fulano, tem uma passagem na palavra de Deus que fala muito sobre isso, Salmo 70. Eu amo, Salmo 73, eu amo esse Salmo 73. Aí ela olhou. Aí eu peguei lá, abri. Aí comecei a ler, aí ela regalou o olho. Ana, o que é isso?
o salmista indignado, porque os corruptos só se dão bem, parará, até que entrei no teu santuário. Aí eu comecei a falar com ela, eu falei, é assim, isso é bíblico. O salmista já falou. Tem pessoas que fazem tanta coisa errada e se dão bem, a gente acha, não. Nós não temos que nos preocupar com ele, porque o próprio salmista, ele começa o salmo de um jeito e olha como ele termina, quando vê o fim deles. Nós temos que olhar para Cristo. Tem tantas pessoas por aí que estão angustiadas e pegam a Bíblia, lê, mas não entende nada. Fala assim, eu leio, eu tenho a Bíblia, eu leio, mas não entendo nada. Então começa a ler a Bíblia com ela. Começa a explicar, começa por um versículo. Começa a ensinar a palavra de Deus. Terceiro, aplicação prática, participar de um pequeno grupo. Nós temos os PGs aqui na igreja. E no PG, você é fortalecido, né? Vínculos são criados. Você pode compartilhar, crescer mais, aprender mais da palavra de Deus e ser fortalecido para compartilhar e fazer a sua missão, que é ir e proclamar a palavra. Para a gente concluir, perguntas para reflexão. Tenho vivido minha fé de forma visível e natural? Ou tenho guardado Jesus só para mim? As pessoas do nosso entorno têm visto a transformação de Jesus em nossa vida? Nós temos compartilhado? Ou será que nós estamos guardando só para nós? Quem Deus está trazendo ao meu caminho essa semana que eu posso amar, ouvir e testemunhar? Faça um desafio. Senhor, essa semana eu quero compartilhar do teu amor para alguém. Me mostra. Quem que o Senhor vai trazer para que eu possa ouvir? A nossa igreja tem uma característica que é uma igreja de ser acolhedora. Não começa de cara convidando para vir na igreja. Começa de cara convidando para vir na igreja. Começa falando da transformação que Deus faz na tua vida. Começa falando de como é bom estar aqui, que é uma família. Olha, nós somos uma família, é legal, termina o culto, a gente toma um chazinho e a gente conversa tal, e vai falando. Convidar para ir na igreja é um dos últimos passos. Primeiro você tem que conquistar, ensinar, andar junto. Se Jesus me enviou, o que me impede de ir? O medo? A vergonha? A distração? A acomodação? As pessoas falam assim, isso é clichê. Gente, eu sou extremamente tímida. Eu sou muito tímida. Estar aqui, para mim, é um desafio. Mas eu aprendi que Deus me chamou para pregar as boas novas. E Deus capacita. Então, falar de que tem vergonha, não cola. Porque eu tenho muita vergonha. Muita. Mas é ser obediente. E em quarto e último lugar, estou disposto a investir tempo, paciência e amor para ver alguém crescer em Cristo. Para nós vermos, queridos, não é instantâneo, não é assim, pronto. É tempo. Quem gosta de plantar, eu não tinha muito talento para essas coisas, mas na pandemia eu aprendi. E tenho paixão por rosa do deserto, tenho várias. E é interessante que tem algumas, está lá 3 anos que eu plantei de semente, está lá 3 anos e ainda não deu nenhuma flor e eu fico lá curiosa. Quando que vai nascer? Será que é dobrada? Será que é simples? Estou lá aguardando. E é isso, queridos. A gente tem que ter paciência. Não adianta você querer acelerar. Ganhar almas é impactar não só uma vida, mas aqueles que estão ali ao redor. E isso gera tempo. A gente precisa de paciência. Tem horas que tem que respirar fundo e literalmente suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar em amor.
mas vale a pena obedecer ao Senhor Jesus.